Oi, gente. Você já deve estar sabendo que Gilberto Gil foi hostilizado no Catar pelas suas posições políticas contrárias ao bolsonarismo. Pois bem, o empresário, um dos empresários que estava lá gritando a favor de Bolsonaro e hostilizando Gilberto Gil, começou a dizer não, que ele pelo menos não xingou, ele só foi irônico. Por que ele está fazendo isso? Porque ele é dono de uma rede de pizzas da Domino's e a empresa, sem citar ele, né, mas a empresa já se posicionou, a Domino's Pizza repudia toda forma de violência, esclarece que atitudes individuais de seus franqueados não refletem o posicionamento da marca, por isso apura o caso com toda seriedade, né? E aí, de quebra, o senador Randolfo Rodrigues ainda disse que o tal do Lemache, que é o tal do empresário bolsonarista, recebeu ilegalmente Auxílio Brasil. O empresário ainda não havia se manifestado sobre a acusação até a última atualização dessa notícia, né? E essa onda de Ciro Gomes foi hostilizado, tem um monte de gente sendo hostilizada, né? Essa onda gerou uma opinião aqui do pessoal da UOL, mas eu quero divergir do Josias. Eu concordo muitas vezes com ele, né? Mas nesse caso eu vou colocar. Concordo com parte do que ele diz, mas tem uma análise final que ele vai falar, vocês vão ver que eu tenho uma divergência e eu vou explicar para vocês por quê. Imaginou-se que a truculência do Bolsonaro teria o efeito de uma vacina, né? Mas essas erupções de ódio de bolsonaristas ao redor do mundo mostram que o Brasil está diante de um vírus novo. É um Não, o Bolsonaro incentivou esse tipo de comportamento e ele está sendo reproduzido pelos seus apoiadores, né? Enfim, o fato do Bolsonaro ter sido derrotado, a margem não foi tão grande assim, inclusive porque ele usou da PEC kamikaze e PEC de estelionato eleitoral para diminuir a diferença, e agora parte dos seus apoiadores expressam todo o ódio que foi estimulado durante esse tempo todo. Até mesmo o ódio bolsonarista é estimulado antes de 2018. Ele é antes da eleição do Bolsonaro, já existia esse ódio, já estava sendo estimulado. E vem sendo estimulado desde então. um vírus que desafia a imunologia democrática. Hostilidade a jornalistas no Rio de Janeiro, hostilidade contra o Ciro Gomes em Miami, hostilidade contra o Gilberto Gil no Catar. Quando até o Gilberto Gil se torna alvo de ataques, é um sinal de que a escalada de horrores passou a desafiar todas as nossas defesas civilizatórias, né? Nos últimos 4 anos, tinha proliferado a suposição de que cada surto do Bolsonaro funcionaria como uma nova dose de antígeno ali, reforçando os anticorpos que protegeriam a sanidade nacional. Brasileiros foram chamados pelo presidente de maricas durante a pandemia, magistrado foi xingado de canalha no 7 de setembro, jornalistas foram tratados aos pontapés durante todo o mandato. A banalização da truculência produziu entusiasmo de alguns, indignação de muitos e a resignação de muitos outros. E os mais otimistas supunham que as urnas de 2022 levariam a um ponto de equilíbrio. Eu não tinha esse otimismo todo, não. Pelo contrário, eu dizia aqui que era importante derrotar o Bolsonaro como primeira etapa, mas o bolsonarismo vai exigir um trabalho social de longa duração, que nós vamos fazer aqui no canal e que muita gente está fazendo, em que nós vamos explicar as causas do bolsonarismo, como eles fizeram lavagem cerebral nas pessoas, estimulando o ódio, e vamos ter que trabalhar para que o amor vença o ódio, de fato, para além da vitória nas urnas. Isso vai ter que ser muito, vai ter que ter muito trabalho social, não vai ser de uma hora para outra não. Porque uma seita, uma coisa fundamentalista, quase que religiosa, é muito difícil de você romper, né? As pessoas elas têm uma ligação emocional com isso. Elas veem a luta delas como uma luta transcendental. Então não é fácil não. Não se pode sobreviver numa democracia sem essa imunização adquirida pela perspectiva de alternância no poder. É a única maneira de retomar algo que se pareça com a normalidade, né? Mas a urna é vacina
que previne contra vírus rotineiros. E o ódio bolsonarista está desafiando todas as defesas democráticas. Contra esse ódio, o único remédio talvez seja o amor de mãe, Diego. Os bolsonaristas, esses mais radicais, obviamente não ouviram as suas mães. A gente pode adorar o mito errado, por uma noção míope de superioridade. Josias, começa que nem todas as mães ensinam certo. Começa aí. Tem mães que ensinam. Eu tive a sorte de ter uma mãe que me ensinou a respeitar as mulheres, a lutar contra o preconceito. Eu tive essa sorte. Nem todo mundo tem essa sorte, Josias. Começa aí. Tem mães que ensinam os filhos a serem machistas, tem mãe que ensina o filho a ser preconceituoso, né? Assim como pais ensinam isso, né? Então, não são todas as mães que vão ensinar a respeitar o Gilberto Gil. Mas tem uma outra coisa que eu vou acrescentar mais à frente. Vamos terminar de ouvir ele. Agora, qualquer mãe entenderia que o sujeito, por miopia, seguisse o Bolsonaro cegamente. Agora, perseguir o Gilberto Gil, ofender o Gilberto Gil, xingar o Gilberto Gil, aí é demais. O Brasil tem que assumir, Diego, o papel de mãe dos bolsonaristas, pelo menos para dizer de vez em quando: respeite o Gil, meu filho. Ouça os discos do Gilberto Gil, é para o seu próprio bem. Isso é muito pouco para a gente fazer. O que a gente tem que fazer é aqueles bolsonaristas que estão cometendo crimes nas frentes de quartéis, fazendo chamamentos golpistas. O que o Brasil tem que fazer com esses é prender, começar a prender. Os bolsonaristas que estão financiando atos antidemocráticos têm que ser presos. O próprio Bolsonaro, que cometeu crime na pandemia, que cometeu crimes roubando dinheiro público com funcionários fantasmas, o Bolsonaro e os seus aliados que cometeram crimes têm que ser presos. Começa por aí, nada de anistia. Tem que negócio de ser mãe desse povo, não. Entendeu? Tem que ter a lei para os que cometem crimes. E aqueles que simplesmente são mal educados, que ofendem e que talvez não caiba um processo legal, dependendo do caso, dependendo do tipo de ofensa, aí cabe ao Gilberto Gil ver se quer processar ou não por ofensa, e em muitos casos não vai valer a pena nesse caso. Nesse caso, sim, esses têm que ser colocados em seu lugar. E aí cabe a humilhação pública das redes sociais, que levou a Domino's Pizza a ter repudiado a fala do empresário. Por que a Domino's fez isso? Porque a repercussão nas mídias sociais foi muito negativa. Então, a estratégia, no caso desses que não estão cometendo crimes, mas estão sendo hostis, estão sendo inconvenientes, tem que expor eles à humilhação pública. É assim, não tem que ser negócio de mãe, não. A gente não tem o papel de fazer isso. O que a gente pode fazer com aqueles que queiram ouvir é o trabalho social de construção de um outro caminho para essas pessoas. E aí você faz com aqueles que você tem diálogo, né? Tentando mostrar que o caminho do ódio não é o melhor caminho. Entendeu? E se for uma mãe que tenha essa consciência, ela pode fazer isso. Se for um parente, uma pessoa próxima que tem essa consciência e que tem capacidade de falar com essa pessoa para levar isso, ótimo. E o trabalho social tem que ser feito por todos nós, nas redes sociais, no convívio com as pessoas, tentando estimular elas. Mas não vai ser fácil. E eu não tinha nenhuma ilusão que as urnas, de uma hora para outra, libertariam o ódio do coração de tantos milhões de brasileiros. Vai se exigir muito trabalho social para isso. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Tchau, tchau.